Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo certinho aí. Vamos lá para mais uma aula de matemática? Antes disso, a professora vai falar alguns recadinhos. Aquele bem importante em relação à chamada de vocês. Não esqueçam de garantir a chamada, respondendo o formulário que está lá na sala de aula, no Classroom de vocês, tá bom? Junto lá com os slides dos professores, que os professores postam material, com o link da aula. Então, o primeiro link é o link lá do formulário. Respondam as questões que estão lá e garantam sua chamada. Depois disso, recado dado, vamos para a nossa aula de hoje. E vocês lembram o que nós falamos na aula anterior? Lembram? Tinha atividade para casa? A professora está enchendo vocês, né, de atividade para casa. Espero que vocês façam. Então, vamos lá. Na aula anterior, nós resolvemos problemas envolvendo eventos independentes. Lembram disso? Um evento que não depende do outro, eles são independentes. Agora, nós vamos resolver aquele exercício que a professora deixou para casa para vocês, tá bom? João fez 3 lançamentos sucessivos de uma moeda. Qual é a probabilidade de sair coroa nos 3 lançamentos? Então, ele lançou essa moeda 3 vezes. Agora, nós vamos resolver, vamos corrigir esse exercício. Então, eu estou falando agora de 3 eventos. Vocês concordam com a professora que eu estou falando de 3 eventos? A probabilidade de sair coroa, e a probabilidade de sair coroa em cada um dos lançamentos da moeda. O João lançou, qual que é a probabilidade de sair coroa? O João lançou a moeda novamente, qual que é a probabilidade de sair coroa? Depois ele lançou novamente. E qual que é a probabilidade de sair coroa? Então, agora nós temos 3 eventos. E como que eu vou calcular isso? Vou utilizar a interseção. Por que interseção? Porque eu quero ver a probabilidade de sair coroa, tá bom? Então, o E é o conectivo que nós utilizamos na interseção. Nessa partezinha, esse Uzinho aqui, ó, viradinho, tá bom? Para baixo. É interseção e é o E. E também está relacionado ao quê? A multiplicação. Então, qual que é a probabilidade da face ser coroa? Nós já vimos isso na aula anterior. A probabilidade de ser coroa é 1 entre 2, porque quando eu jogo a moeda, eu tenho 2 possibilidades, não tenho? De ser cara ou coroa. Então, a probabilidade dela ser coroa, a face dela ser coroa, é 1 dentre as 2 possibilidades. A mesma coisa no segundo evento, não é a mesma coisa da face ser coroa? E, novamente, a mesma coisa aqui no terceiro evento. Separei por cores para vocês perceberem que são eventos diferentes, tá bom? Mas eles trazem a mesma informação, tá bom? São os 3 lançamentos da moeda. Multiplicando tudo isso, eu tenho lá 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Tá bom, pessoal? Então, isso é igual a quanto? Vamos dividir 1 sobre 8? É 0,125. Fazendo essa divisão aqui, agora nós podemos transformar em porcentagem, multiplicando por 100. Então, multiplico por 100, isso é igual a 12,5%, tá bom? Então, esse é o resultado. Beleza, pessoal? Conseguiram fazer? Acertaram? Se não acertaram, também não tem problema. Revejam aí o que vocês estavam com dúvida, tá bom? E tentem fazer novamente. Continuando aqui, nesta aula nós vamos estudar probabilidade e estatística, tá bom, pessoal? Então, continuando aqui, mas o que é probabilidade? O que nós estudamos de probabilidade até agora? Então, nós estudamos até agora que a probabilidade de um evento, tá? A probabilidade desse evento acontecer em um espaço amostral equiprovável pode ser calculada por meio da seguinte razão: equiprovável é um evento o quê? Finito, tá bom? Um evento finito de possibilidades. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos calcular a probabilidade, só para lembrar que eu calculo a probabilidade pelo número de casos favoráveis divididos pelo número de casos possíveis. Então, é os casos favoráveis pelo total de casos, pelos possíveis que tem, tá bom? Continuando, como que eu faço? Agora, com vocês, o que eu vou fazer agora? Um quiz, claro, a professora gosta de começar a aula com quiz, né? Então, vamos lá.
qual que é a probabilidade de, no lançamento de uma moeda, sair cara? Ah, acho que essa é moleza, hein? Essa eu tenho certeza que vocês já responderam, mas eu vou dar um tempinho e logo volto com a resposta. E aí, pessoal, já resolveram? Então, acompanhe com a professora 50%. Lembra lá que quando eu lanço a moeda, eu tenho duas possibilidades. Ela ser cara ou coroa. Uma entre duas. Por quê? Porque agora eu estou falando de cara. Então, eu tenho a chance de ser cara ou coroa. Mas, escolhendo uma delas, eu tenho 1 sobre 2, tá bom? E 1 sobre 2 é o quê? 1 dividido por 2 é 0,5, tá bom? Que multiplicado por 100, para transformar em porcentagem, eu tenho 50%. Tá bom? Anotem aí. Então, continuando aqui na nossa aula, nós vamos falar sobre estatística e probabilidade. Então, reflitam um pouquinho aqui com a professora. Em algumas situações, o cálculo teórico da probabilidade não é possível, sendo necessário considerar várias repetições de um mesmo evento e obter a probabilidade por meio da frequência relativa da ocorrência do evento. Então, a estatística, a probabilidade, elas caminham um pouco juntas. É muito utilizado conceitos de na outra. Então, tem coisas muito parecidas. Por isso que hoje nós vamos ver alguns casos, ver alguns exercícios que vão tratar sobre isso, tá bom? Então, também dentro aqui da estatística e da probabilidade, o que nós podemos observar? Que desta forma, a probabilidade de um evento ocorrer pode ser estimada por meio de cálculos estatísticos, usando o quê? As suas variáveis. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso, nós podemos utilizar ali a estatística dentro da probabilidade. Então, nós vamos ver alguns casos que possam remeter a isso, porque quando nós falamos muito de estatística, não vem na cabeça de vocês ali o gráfico, tabela. Então, tem muitas coisas que nós podemos trabalhar com vários dados, tá bom? Então, para lembrar, vamos pensar, a professora falou de variáveis, né? Mas o que é uma variável? Vamos lembrar um pouquinho sobre esses tipos de variáveis que nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar as variáveis qualitativas, tá bom? E o que é uma variável qualitativa? É uma variável que ela não é possível, por exemplo, mensurar, certo? E essas, por exemplo, não é um número exato. Então, observem aqui com a professora. Qualitativas, ela pode ser nominal, porque ela está relacionada ao quê? A uma profissão. Por exemplo, ela é direta, relacionada à profissão, certo? Ah, qual que é a sua profissão? Certo? Existem várias aí profissões. Eu sou professora, então ela pode ser nominal, pode ser assim, direta. Ou ela pode ser também ordinal, relacionada à escolaridade, como, por exemplo, o quê? Vocês estão na 2ª série. Tem a 1ª série, a 2ª série, a 3ª série. Percebam que ela é uma variável qualitativa, tá bom? Por exemplo, a profissão, não tem como eu colocar ela seriada, né? Ou você é professora, ou você é dentista, ou você é médico, né? Então, é por aí. E também nós temos as variáveis quantitativas. Ó, quanti, vem de quantidade. Então, vocês já observaram que aí nós vamos mensurar quantidades, tá bom? Nesse caso, nós temos a discreta, tá bom? Que são números, por exemplo, números de acesso a uma plataforma, tá bom? Tem como mensurar esses números de acesso à plataforma, certo? E nós temos a contínua, como por exemplo, uma altura, tá bom? Quando nós estamos falando da altura, ela é contínua, certo? Então ela vai crescendo.
Pense no contínuo mesmo, de continuidade, tá bom? Salário, né? Contínuo, sempre é contínuo, certo? E no caso, no número de acesso a uma plataforma, você pode dizer, por exemplo, por exemplo lá, é exato. Lembra disso, ó, uma dica para vocês, quando eu estou falando de discreta. Exato, por exemplo. O número de acessos, por exemplo, teve 100 acessos, certo? Não teve, por exemplo, 50,5 acessos. Por quê? Porque quem estava acessando essa plataforma é uma pessoa, não é uma pessoa e meia que acessou, tá bom? Por exemplo, o número de filhos, né? Tem lá um número estimado de filhos. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 4, tenho 5 filhos. Eu não tenho 1,5 filho, tá bom? É sempre, por isso que ela é discreta. É um exemplo bem bom para vocês lembrarem. E quando eu estou falando de contínua, de altura, a altura ela pode ser dada por números, por exemplo, decimais. Não pode? Qual que é a sua altura? A minha altura, né, 1,67. Tá bom? Por exemplo. Então, a contínua ela pode ser números decimais, como a professora falou, tá bom? Então, agora a professora vai dar um tempinho para vocês copiarem essas variáveis, para vocês lembrarem, porque ela não é difícil, tá bom? Mas tem alguns detalhezinhos ali que às vezes a gente pode esquecer. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já volto para continuar a nossa aula. E aí, já anotaram? Então, tá bom. Então, agora, continuando aqui com a professora, eu tenho um exemplo para vocês. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar, por recomendações médicas, para uma das regiões rural, tá? Comercial, residencial, urbano ou residencial suburbano. Então, ele mora no centro, por recomendação médica, foi solicitado que ele se mudasse. A principal recomendação médica foi com as temperaturas, ilhas de calor da região, certo? Que deveriam ser inferiores a 31 graus, tá bom? Então, percebam aqui num gráfico que a professora colocou. Tais temperaturas são apresentadas aqui no gráfico. Então, ele está no centro, certo? E as temperaturas estão colocadas aqui no gráfico. Por exemplo, ele está aqui no centro, e qual que é a temperatura? Medida aqui, 92 o quê? Fahrenheit, é uma medida de graus, tá bom? Então, tá 92 Fahrenheit. E no exercício pede alguma recomendação. Voltando aqui só para mostrar para vocês que ele fala que tem que ser aqui 31 graus, tá bom? Vamos considerar graus, tá bom? Então, aqui a gente colocou Fahrenheit, mas vamos considerar ali como graus. Que no caso, a professora não mostrou, mas tá aqui, né? Olha só, tá aqui os graus e tá aqui os Fahrenheit. A professora estava só de olho aqui, eu lembrava que tinha graus também. Tá aqui, ó, tá bom? Então, aqui é 32 graus. Fica mais
fácil, é a medida que nós conhecemos, né? Então, nós temos ali o centro, né? E temos as outras regiões que ele foi indicado se mudar. Lembrando dessa temperatura, 32 graus, tá bom? Então, continuando aqui, escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de que ele escolha uma região que seja adequada a recomendações médicas é 1/4, 3/4 ou 2/5? Qual será que é? Vamos pensar aqui com a professora? Então, ó, região é uma variável qualitativa, tá bom? Nominal, então ela é uma variável qualitativa, porque é uma região que nós estamos falando, nós não estamos falando de um dado numérico, então é qualitativo. Então, vamos observar o gráfico. O que eu tenho de informação? Que ele está aqui no centro, tá bom? E ele foi indicado a mudar para uma região que tenha, que o calor, né, seja um pouquinho, seja menor que 32 graus, por recomendação médica, tá bom? Então, ele já não vai ficar no centro. Então, eu já vou eliminar aqui o centro. Então, ele pode morar na rural, ele pode na comercial, ele pode no residencial urbano e ele pode também no suburbano, porque todos esses pontinhos estão abaixo aqui de 32 graus. O que está acima é o centro, tá bom? Então, no nosso espaço amostral, eu já vou excluir o centro, tá bom? Porque ele não vai morar, ele vai sair do centro. Então, eu tenho 4 possibilidades para escolher. Dentro dessas 4 possibilidades, que são o meu espaço amostral, tá bom? O que eu vou colocar aqui? Ó, percebam aqui com a professora. Eu coloquei essa linha para mostrar aqui esse 31 aqui, que ele está relacionado lá no nosso exercício. Deixa eu só mostrar aqui para vocês um pouquinho. Ó, a principal recomendação médica foi que as temperaturas sejam 31, e a professora está falando 32, porque a professora colocou 31 certinho. Voltando aqui, deixa só a professora mostrar para vocês, é 31 graus, tá bom? Só retomando com vocês. Então, aqui é 31 graus. Então, o nosso espaço amostral é 4, como a professora falou, tá bom? Anotem aí, é 4. Por que é 4? Porque nós vamos desconsiderar o centro. Mas tem que ser abaixo de 31, não 32. Então, nesse caso, quando nós formos analisar as probabilidades dele se mudar para uma dessas 4 regiões, nós vamos analisar a temperatura, que foi dado que tem que ser menor. Então, nesse caso aqui, olha só, o que nós vamos colocar aqui? Ele pode estar nessa região rural, ele pode estar no residencial urbano e ele pode estar no suburbano, tá bom? Eu tenho essas 3 aqui, tudo bem? Então, essas minhas possibilidades de se mudar são 3, porque esse daqui ainda está acima, né? Então, ali não é recomendado para ele ir, tá bom? Então, vamos lá? Agora eu vou calcular a probabilidade. Eu posso escolher 3 regiões, certo? Dentre o quê? As 4 possíveis. Eu tenho 4 possíveis regiões, só que uma ainda está acima, tá bom? Eu excluí essa porque ele está falando que vai se mudar. Então, é 3 entre as 4 possíveis, tá bom? E, nesse caso aqui, nós temos a alternativa 3/4, tá bom? Então, percebam lá que era 31, tá bom? Não era 32 que a professora estava falando. Não sei onde que a professora viu 32, estava com isso na cabeça. Então, é isso aí, pessoal. É só analisar o gráfico, lembrando que a gente excluiu esse primeiro porque ele já está se mudando, tá bom? Então, nosso espaço amostral é entre esses 4 aqui, tá bom? Então, agora a professora vai passar um exercício para vocês refletirem um pouquinho, tentarem fazer, tá bom? Então, observe o resultado de uma pesquisa realizada na classe de Adriana. Escolhendo ao acaso um aluno desta classe, qual que é a probabilidade de que esse aluno tenha computador? Então, eu tenho esses dados aqui na tabela. Possui computador? Não possui computador. Então, quem possui são 18. Quem não possui são 12. E o que eu quero responder? Escolhendo ao acaso uma dessa classe, qual que é a probabilidade de esse aluno ter computador, tá bom? Então, um tempinho para vocês resolverem isso, tá bom? Então, agora a professora já volta com a resolução. Vamos lá, caprichem aí.
Vamos lá, pessoal, conseguiram fazer? Então, eu quero responder a qual é a probabilidade de que esse aluno tenha computador. Então, vamos olhar aqui com a professora. Então, vamos resolver. Eu tenho lá o espaço amostral de 30, que são a quantidade de pessoas de alunos que tem e dos alunos que não tem. Somei os dois, é 30, tá bom? Que é 12 ali mais os 18, né? E aqui, pessoal, olha só. 18, mas por que 18? Porque o que eu quero responder para vocês? Eu quero responder aqui, ó, 18, possui computador. Qual é a probabilidade que esse aluno tenha computador? Por isso que tem o 18 aqui, que é o nosso espaço, né? É o nosso evento. Nosso evento A são as pessoas ali, os alunos que possuem computador. Então, para resolver isso, eu vou aplicar aquela probabilidade. Qual que é a probabilidade de ocorrer o evento A, certo? Dividido ali pelo número de possibilidades de ocorrer, no caso, o nosso espaço amostral. Então, eu tenho o espaço amostral que é 30, é o total. Lembra que o total sempre vai aqui embaixo, aqui na fração, tá bom? E o 18 está relacionado ao quê? Ao que eu quero saber, que é a probabilidade ali de esses alunos terem computador. Então, eu tenho aqui que o número de alunos que têm computador são 18, não são? 18 entre os 30. Simplificando isso, eu vou dividir em cima por 6, embaixo por 6, eu tenho 3/5. Então, essa é a nossa resolução, dividindo daquele jeitinho para transformar lá em porcentagem. 3 divididos por 5 é 0,6. Vezes 100, eu tenho lá 0,6 vezes 100, que é 60%. Não ficou difícil pensando desse jeitinho, né? Porque eu quero saber a quantidade de alunos, tá bom? E vou dividir lá pela quantidade total de alunos. Pego alunos que têm computador e divido pela quantidade total. Beleza? Vamos continuar? Então, probabilidade estatística. Então, vamos refletir um pouquinho. À medida que aumentamos o número de repetições do experimento, mais precisa é a probabilidade estimada. E o que isso quer dizer? Quando eu jogo uma moeda 30 vezes, por exemplo, vamos lá, joguei a moeda 30 vezes e saiu ali 14 coroas e 16 caras. Lancei mais 60 vezes, saíram 30 caras e 30 coroas. Agora, 100 vezes, saíram 48 caras e 52 coroas. A probabilidade sempre é cerca de 50% para cada lado. É aquilo que a professora falou. Quando eu estou jogando a moeda, eu tenho 50% de chance dela ser cara, né? Ou 50% de chance dela ser coroa, tá bom? Que é aquela ideia, uma em duas, tá bom? A probabilidade estatística, mas olha lá, mas nem sempre é necessário realizar um experimento para obter os dados amostrais. Esses dados também podem ser obtidos em registros históricos, fornecidos por órgãos públicos e privados. Então, existem vários relatórios estatísticos que eles são colocados depois do quê? Depois de dados históricos que foram sendo levantados durante o tempo, tá bom, pessoal? Então, isso é uma informação importante para vocês. Então, no exercício 2, certa reportagem de uma revista mostrou que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5, mais ou menos, e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, determinada fábrica, tá bom? Determinada fábrica de calçados fez uma pesquisa com as funcionárias obtendo o quadro a seguir. Então, tem o número de calçados e tem o número de funcionárias, tá bom? Relacionado aqui, 39 que calçam 39, tem uma funcionária, que calçam 38 tem 10 funcionárias, que calçam 37 tem 3, que calçam 36 tem 5 e que calçam 35 tem 6. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês e já volta aí com a resposta. Caprichem aí, pessoal!
aí, pessoal, vamos retomar aqui com a professora? Então, a professora deu um tempinho para vocês analisarem bem o enunciado, agora nós vamos retomar aqui exatamente com a pergunta. Então, aquele tempinho é para vocês darem uma olhadinha no enunciado. Então, escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, tá bom? A probabilidade de calçar 38 então, é aquela tabela que a professora colocou anteriormente para vocês. Então, alternativa A, 5/7, alternativa B, 1/5. Então, agora eu vou dar mais um tempinho para vocês, agora para vocês resolverem efetivamente aí o exercício. Já volto com a resposta. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos fazer a resolução aqui. Então, olha só, o número de funcionárias com calçado maior que 36 é o quê? É 1 mais 10 mais 3. É só somar lá na tabelinha. São 14 funcionários, tá bom?
Então, nesse caso, nós temos o nosso espaço amostral ali, que são as 14 funcionárias. E o que eu quero saber, tá bom? Ó, o número de funcionárias com calçado igual a 38 são 10 funcionárias. E a pergunta é, né, qual que é a probabilidade dessas funcionárias ali que tem o pé maior que 36, o número do calçado, né, maior que 36, qual que é a probabilidade de ser 38? Já são maiores que 36. Qual que é a probabilidade de ser né, igual a 38? Qual que é a probabilidade? Então, vamos resolver isso. Eu tenho lá o nosso espaço, e nesse caso, são 10, né? Não são 10? São 10. Está lá na tabelinha que a professora mostrou para vocês. Então, a probabilidade é 10 entre as 14. 14 o quê? Que são maiores que 36. E a probabilidade de ser 38 é 10 entre essas 14. Então, eu vou simplificar, dividindo em cima e embaixo por 2. Eu tenho lá 5 sobre 7, que é a alternativa A, 5 sobre 7. Tá bom, pessoal? Então, agora a professora vai passar mais um exercício para vocês. Notem aí, anotem, registrem os dados e a professora vai dar um tempinho. Uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, observe o gráfico. Então, nós temos lá o gráfico com o número de compradores, tá bom? De janeiro até março, tá bom? Então, nós vamos identificar. Em janeiro tem 10 aqui, tá bom? Compradores, aqui no caso do produto A e 20 do produto B. Fevereiro, 30 do produto A e 20 do produto B. Aqui, em março, 60 do produto A e 80 do produto B. Isso é a ideia do gráfico. Então, continuando aqui com o exercício, a loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual que é a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012, certo? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês agora resolverem esse exercício, tá bom? Registrem aí, eu já volto com a resposta.
Conseguiram, pessoal? Vamos acompanhar a resolução passo a passo aqui com a professora. Então, venham aqui. Então, vamos lá. Eu tenho lá o gráfico, né, com os produtos ali A e B, de janeiro a março, e o número de compradores. Então, no produto A, ó, o número de compradores total, qual que é o número de compradores do produto A? O produto A é esse tomzinho mais escuro aqui, tá bom? De cinza mais escuro. Então, eu tenho 10 em janeiro, 30 em fevereiro e 60 em março. Então, o número total de compradores do produto A é 100. A probabilidade de ser sorteado um comprador em fevereiro, qual será essa probabilidade? Então, eu tenho espaço amostral de 100, tá bom? Tenho espaço amostral aqui de 100 e tenho que em fevereiro foi comprado 30 produtos, teve 30 compradores para esse produto aqui. Então, para calcular essa probabilidade, eu tenho 30 entre os 100, tá bom? Calculando isso, eu vou dividir em cima e embaixo, vou simplificar, eu tenho 3 sobre 10. 3 sobre 10, tá bom? Agora, continuando aqui, e o produto B? O número de compradores, como a professora falou ali, né? Então, o número de compradores é 20, mais 80, mais 120. Por quê? Porque nós estamos falando do produto B. Aqui no produto B, é somando ali os compradores, tá bom? De acordo com o gráfico aqui. Probabilidade de ser sorteado o comprador em fevereiro. Então, olhando aqui em fevereiro, quantos compradores do produto B eu tenho? Tenho 20. Então, eu tenho uma amostragem, certo, de 120, tá bom? E dentro disso, em fevereiro, teve 20 compradores. Então, de janeiro a março, foram 120. Eu quero saber em fevereiro, tá bom? Que foram 20. Então, a probabilidade disso acontecer, desse evento A acontecer, da compra em fevereiro, é 20 entre 120. Simplificando esses dados, eu tenho ali 2 sobre 12, que é dividido por 2, 1 sobre 6. Tá bom, pessoal? Então, a loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual que é a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito as compras em fevereiro de 2012? Então, nós já calculamos do produto A, que é 3 sobre 10, calculamos do produto B, que é 1 sobre 6. Então, multiplicando essas probabilidades, eu vou ter 3 vezes 1, que é 3, 10 vezes 6, que é 60. Consigo simplificar aqui, fica 1 sobre 20, que é igual a 0,05, que é exatamente 5%. Tá bom, pessoal? Então, terminamos o exercício. Agora a professora dá um até logo para vocês e continuamos na nossa próxima aula. Fiquem bem, um grande abraço.